Olá, boa noite. NR1 prorrogada. E agora? Isso é bom? É ruim, né? Então, NR1 sem multas, né? Com prazo para que as empresas possam se adequar. Afinal de contas, isso é bom? O que isso influencia nas organizações? Qual é o impacto que isso tem para a liderança? Enfim, é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, nessa Segunda Segura. Seja muito bem-vindo, né? Para você que está aqui, para você que me acompanha, está presente em todas as Segundas Seguras. E para você que está vindo pela primeira vez, seja super bem-vindo. Não esquece que para quem faz parte do meu grupo VIP, que o link inclusive tá na bio, tem acesso aos resumos do Segunda Segura, a cases, a conteúdos, a uma curadoria de conteúdo que não está aqui no meu Instagram, e você tem acesso de forma gratuita, fazendo parte da minha lista VIP. É muito simples, quando terminar essa live é só você entrar no link da bio, clicar e você já faz parte, já tem acesso ao resumo do Segunda Segura que eu libero todas as terças-feiras, com inclusive uma ferramenta para transformar esse conhecimento teórico que a gente vê aqui em prática. Então vai lá e aproveita quando terminar aqui. Gente, vamos falar sobre... eu tenho falado muito, né, sobre essa mudança a qual as organizações elas estão vivendo, não só de NR1, mas uma mudança no cenário de trabalho, sobre futuro de trabalho. Quando a gente fala, a gente olha as tendências e o que vai impactar futuro de trabalho, a gente percebe que sim, né, as novas gerações, a busca de sentido no trabalho, os conflitos existentes, a tecnologia, o excesso de informação, a busca constante pelo aprendizado, só para falar assim de forma superficial, a gente percebe que essas são tendências que estão moldando a forma da gente trabalhar, né? Mas não só a forma que a gente trabalha, mas os nossos relacionamentos. E dentro disso tudo, tem ganhado espaço a pauta de saúde mental, a pauta de bem-estar, a pauta de felicidade corporativa. Dentro disso surge justamente o governo trazendo a necessidade das empresas mapearem os riscos psicossociais. Né? Então a NR1 que a gente fala, a NR1 mudou, agora as empresas precisam mapear os riscos psicossociais. Mas a verdade é que isso é necessário para que nós, né, dentro das empresas, estejamos preparados para todas essas mudanças e para justamente a gente manter o engajamento das nossas equipes, entregando justamente produtividade, entregando resultado sem se descuidar do bem-estar. Se há alguns anos atrás bem-estar, saúde mental, autocuidado eram pautas que foram deixadas da porta para fora das organizações e algo que era do indivíduo, responsabilidade apenas da pessoa e era da porta para fora. Hoje, nós vivemos momentos onde esta pauta veio para dentro das organizações e ela veio para ficar. Querendo ou não, concordando ou não, ela faz parte, sim, desse futuro presente, vamos pensar assim, que impacta a forma como nós estamos fazendo a gestão das organizações e, sem dúvida alguma, para quem está na liderança, impacta a forma como nós lideramos. Vale lembrar, gente, que num curto espaço de tempo, 86% da força de trabalho será constituída pelas novas gerações, a qual sentido do trabalho, bem-estar, saúde mental estão na pauta, né? São condicionantes para que estas novas gerações estejam nas organizações. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa discussão atual e não deixar para mudar ou para se adequar quando efetivamente a gente começar a ter maiores problemas, e eu digo maiores porque muitas organizações já estão enfrentando problemas de engajamento, problemas de retenção, problemas de atração de talentos, problemas de novas lideranças, de formar novos líderes, porque novas gerações não querem ocupar
esse lugar da liderança, da forma como ela está constituída. Então, para que deixar o problema se instaurar? E aí a gente tem que fazer tudo nas coxas, né? Tudo correndo. Por que não se preparar com o tempo e ir justamente se adequando e ir fazendo experimentos de como que a gente adiciona e mapeia e prepara os líderes para esta questão dos riscos psicossociais no trabalho. Porque o que a gente está falando não é só de um mapeamento de riscos psicossociais, a gente está falando de uma nova forma de fazer gestão, de olhar a gestão organizacional e uma nova forma de liderar as pessoas, certo? Então isso é importante. Mas quando a gente fala, separei aqui, né? Vou olhar aqui, meu tablet tá aqui, né? Com o roteiro para conversar com vocês. E eu acho que é super importante a gente falar o seguinte. Bom, a NR1 foi atualizada. O que é isso? Né? A gente está dizendo que sim, as penalidades, né? A fiscalização com penalidade, né? Com multas, ela foi prorrogada para 1 ano. Né? Maio de 2026 é que vai valer. Então, ela entra em vigor agora, dia 26 de maio de 2025, em caráter orientativo e educativo, né? Para dar tempo para que as organizações possam se adequar, preparar as suas lideranças, né? Preparar justamente a sua cultura organizacional, porque essa questão dos riscos psicossociais, ela é mais do que um plano de ação, né? Eu tenho dito muito aqui. Você precisa olhar de uma forma sistêmica para a organização. Isso está relacionado a olhar para as práticas de liderança, os rituais de liderança e, consequentemente, a gente olhar para a forma como a gente faz gestão. E quando a gente olha para isso e olha para a cultura, a gente está falando sobre formas que a gente utiliza o tempo, a gente está falando para a forma como a gente se relaciona com as pessoas e a forma como a gente toma as decisões, basicamente sobre esses 3 aspectos. E isso tudo é que molda o jeito de ser, estar e fazer de uma organização. Então, por isso, não é um procedimento que você simplesmente faz faltando 1, 2 meses. Então, este 1 ano, aproveite. Aproveite que tem esse 1 ano para você colocar em prática a NR1 e utilize efetivamente todos esses 12 meses que tem pela frente para que você possa fazer um bom uso da conformidade e transformar esse conjunto de regras em vantagem competitiva, né? Eu sempre digo, né? Quem sai antes sai na frente, garante performance e resultado. Por quê? Porque são experimentos, né? Você vai ter que testar. Quando a gente fala de riscos psicossociais, não existe assim, eu vou fazer essa ação e obviamente eu vou ter esse resultado na ponta. Por isso que exige que você monitore os resultados, que você verifique se os resultados, para que lugar eles estão caminhando, não está fazendo sentido, não está dando retorno, você precisa modificar, né? Então, fazer uso justamente desse mecanismo de planejar, colocar em prática, checar, ver se funcionou, não funcionou, começa o círculo tudo de novo, né? Pensa em outras ações, e isso não é algo que a gente faz a partir de um único setor. Não é só o setor de RH, não é só o setor de saúde e segurança do trabalho, mas sim formar dentro das organizações um comitê, um grupo multidisciplinar para poder discutir e decidir conjuntamente a respeito desse assunto. Isso traz uma riqueza, traz criatividade e amplia um olhar sistêmico. E quando a gente fala de olhar sistêmico, gente, eu acho que é super importante, por quê? Porque nós estamos experienciando esses altos níveis de estresse, burnout, ansiedade, depressão dentro das organizações, e aqui eu faço esse recorte super importante, muito porque perdemos essa capacidade dessa análise sistêmica, desse olhar sistêmico, desse olhar do todo, né? Nos tornamos focados excessivamente nas nossas áreas, no trabalho que precisa ser feito, naquilo que eu preciso entregar, na minha métrica de resultado, né? E isso justamente
é que tem causado, isso inclusive é um dos fatores de psicossocial, né? A falta justamente desse olhar do todo do meu trabalho, como que o meu trabalho se integra com o restante, como que ele conecta com os objetivos, a falta de autonomia, então eu só tô lá executando, né? Eu não tenho autonomia para desenvolver o meu trabalho, então isso precede justamente a falta de consciência sobre o para quê daquele trabalho. Né? Então, são questões que a gente precisa. Vejam que quando a gente fala de falta de reconhecimento, se até hoje, mais difundido do que feedback, necessidade de feedback, práticas de feedback, todas as empresas que eu trabalho já fizeram inúmeras práticas e treinamentos a respeito de feedback. E ainda assim, nós temos líderes achando que isso é desnecessário, que isso com mimimi, que isso é conversinha. Ou muitos líderes ainda dizendo, feedback eu dou todo dia, sabe? No meio do caminho, no corredor, de qualquer jeito, chamando isso de feedback. Então, nós ainda temos uma dificuldade de muitos líderes entenderem o valor do feedback e fazem feedback para inglês ver, de qualquer jeito, para dizer que colocou ali, que fez, né? As one-on-ones. E muitas vezes não faz. Então, se nós temos essa dificuldade, é óbvio que isso vai gerar um risco psicossocial de falta de reconhecimento, né? Afinal de contas, eu não sei se meu trabalho tá bom, se tá ruim, eu não tenho direcionador nenhum. Eu trabalhei muitos anos com uma empresa prestando consultoria e fazendo diversos treinamentos, que a maior reclamação dos líderes era justamente isso. Eles não sabiam se eles estavam indo para o caminho certo, porque não era dado para eles nenhum direcionamento, era simplesmente, inclusive, a produtividade, o quanto eles eram úteis, era julgado pelo quanto eles conseguiam se apropriar das situações onde eles estavam e o quanto eles tinham capacidade de criar ações que fossem, né, rumassem para um determinado objetivo, mas não era dado para eles qual era esse objetivo ali, qual era o direcionador estratégico, e isso causava nas pessoas o quê? Estresse, constantemente, né? As pessoas estavam estressadas, constantemente perdidas, né? Experimentando, sim, sintomas de exaustão, falta de reconhecimento, nunca eram reconhecidos, mas se faziam algo errado, eram punidos. Né? Então ainda temos muito dessa cultura, né? Sem espaço de fala, as reuniões são um monólogo, só uma pessoa fala, tá ali para ouvir a sua própria voz, só ela diz o que precisa ser feito, não escuta, né, os demais. Enfim, são tantas situações no nosso dia a dia que a gente experiencia, que mostram como os fatores psicossociais presentes no trabalho, eles são mal gerenciados e por isso viram riscos, que o fato da NR1 ter sido prorrogado, no final das contas, na minha visão, gente, só atrasa um problema, né? Porque, de uma certa forma, primeiro, risco ocupacional, o risco psicossocial já fazia parte de risco ocupacional. Então, o físico, o químico, o biológico, ele, além disso, o psicossocial, ele já faz parte. Quando a gente fala de riscos ocupacionais, o psicossocial faz parte. Então, já era algo que as empresas deveriam estar se atentando. Mas ok, não estava no texto, a gente poderia dizer isso, não estava ali no texto, claro, deu clareza. Mas quando que aconteceu isso, gente? Em agosto do ano passado, né? Teve, não foi um ano, não foi de agosto a agosto, mas teve o quê? 10 meses, né? Para fazer essa adequação. E as empresas foram deixando, e agora no final é justamente que começaram a buscar. Então essa coisa, não tem instrumento, tem uma série de instrumentos que mapeiam riscos psicossociais, né? Mas deveria ter um instrumento específico. Bom, mas isso engessa, né? O fato de você não precisar ter um instrumento específico permite que você possa adequar o melhor instrumento para a sua cultura organizacional e aliado à sua estratégia, né? A sua estratégia de negócio. Então, quem está pedindo um instrumento específico, gente, quer fazer por fazer e botar dentro da gaveta. Né? Porque se você utiliza isso como vantagem competitiva, se realmente a empresa está preocupada e entende que
independente dela concordar ou ela não concordar, a norma, ela vem não só para mais uma regra de conformidade, de compliance, mas ela vem em resposta a uma mudança no mercado de trabalho. Existe uma mudança em vigor, que nós precisamos entender, é uma tendência, é uma das grandes tendências que vieram com o sentido do trabalho, com as pautas de bem-estar, de saúde mental. Nós passamos a olhar para o trabalho e dizer e ver que saúde mental importa para a performance e para a produtividade. E isso muito motivado pela entrada das novas gerações no mercado de trabalho que vem e com isso muito mais forte, que olham e dizem assim, não, mas eu não quero viver estressado. Não, mas eu não quero chegar a ter um burnout por causa do meu trabalho. E que não aceitam determinadas situações. E eu não quero falar aqui sobre pauta multigeracional, que levaria um outro assunto, mas o fato é que se a gente olha o mapeamento de riscos psicossociais único exclusivamente pelo ângulo da norma da conformidade, você ficar sem você daqui a pouco ter problemas de retenção, de atração de talentos, né? Fora que hoje eu justamente estava lendo uma pesquisa da Gallup, que foi divulgada, que o nível de engajamento no mundo caiu de 24% para 21% em 2024. Gente, o que isso representa? Né? Representa engajamento. Quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de nível de produtividade, o quanto as pessoas estão ali focadas no seu trabalho e querendo entregar o a mais, né? Entregar o seu esforço discricionário. Então, e aí quando a gente olha para níveis de desengajamento, né, reduzindo, a gente vê aí que o problema é muito maior, né? É muito maior do que o que a gente imagina. Então, olhar para os riscos psicossociais dentro das organizações não é uma questão apenas de conformidade. É uma questão de estabelecer vantagem competitiva, de alinhar a sua estratégia organizacional, né? De preparar a sua organização para o futuro. E esse futuro não distante, um futuro próximo, para preparar a sua organização para, inclusive, as novas gerações, para ser atrativo, para ser uma marca empregadora, de fato, para as novas gerações. Eles vão ser 86% da força produtiva, 86% num futuro próximo. Né? Então, não olhar para essas pautas e deixar que somente quando o problema acontecer é que você vai ter e criar uma ação, pode ser muito tarde. Então, sair agora, já se preparar, né, fazendo um mapeamento dos riscos psicossociais, ancorando o seu plano de ação com a matriz de impacto, com a severidade dos riscos, fazendo justamente, né, pensando em ações que de fato possam mitigar e o que não pode mitigar, o que pode ser feito para reduzir a influência desses riscos, né? Fazendo justamente, medindo se essas ações elas estão fazendo sentido e se elas estão funcionando ao longo do tempo, e se não estão, pensar em outros experimentos, em outras ações que possam ser feitas ao longo do tempo. Gente, isso não é uma ação que você que tem início, meio e fim. É uma ação que tem início, tem meio e o fim ele é contínuo. Então, olhar os riscos psicossociais exige uma estratégia de negócio, é uma forma de gestão, certo? Então, isso é importante. Então, comece agora. A fiscalização, a multa não começa agora em maio, tá? Somente em caráter orientativo e educativo? Ok. Excelente oportunidade para você começar devagar, né? Mas começar agora, da forma certa, olhando para isso e incluindo esse mapeamento e esse olhar a respeito dos riscos psicossociais dentro da estratégia do negócio, capacitando a liderança, porque outro problema é que a maioria dos líderes não sabe como lidar e não se sente apto a lidar para acolher a questão emocional, né? Não se sente apto e não sabe como lidar. Muitos líderes não têm consciência, inclusive, da forma que eles tomam decisão, o impacto da sua decisão, o impacto emocional da sua decisão nos liderados, né? Então, imagina só entender
como que a sua tomada de decisão, o uso do seu tempo, a forma como eles se relacionam pode impactar positivamente ou negativamente nos fatores psicossociais e isso gerar risco psicossocial. Outra questão, são práticas muito antigas. A gente vive muitas organizações com falta de reconhecimento, com falta de feedback, falta de autonomia normal. A gente tem uma cultura de gestão de comando e controle, de muito autoritarismo, de muita centralização ainda. Né? Culturas colaborativas, culturas mais humanas que permeiam o resultado, e isso é importante. A colaboração não quer dizer sem ausência de resultado, e muito menos a humanização não quer dizer ausência de resultado, pelo contrário. Mas esse tipo de cultura, culturas de inovação, elas ainda são culturas que a gente não vê com tanta constância. Mas a gente vê sim culturas muito hierarquizadas ainda. E automaticamente, quando a gente vê isso, a gente vê uma forma de fazer as coisas mais antiga, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente começar a olhar e fazer com que as lideranças possam fazer parte desse movimento, porque não existe mudança cultural, e a gente está falando de uma mudança cultural, não existe mudança cultural sem a liderança está incluída nesse processo. Então, treinamentos justamente para que a liderança entenda qual o seu papel dentro da NR1 é super importante que sejam feitos e disseminados nesse contexto. E é justamente isso, né? Justamente isso que eu fiz quando eu desenvolvi não só o Descomplicando a NR1, que foi o guia prático que está lá na bio, mas o curso Gestão Segura NR1. Um curso justamente para gestores de RH e para líderes poderem se ambientar, né, sobre o que a gente está falando, sobre bem-estar, saúde mental, adequações, risco psicossocial. Tanto é que esse curso ele é dividido em 3 módulos, onde você começa entendendo o que são os riscos psicossociais, entendendo o panorama de saúde mental. A partir disso você entende como fazer esse diagnóstico, como criar esse plano de ação, como mitigar efetivamente. E o 3º módulo qual é o papel da liderança, como que a gente utiliza esses dados e alinha com a cultura organizacional, como é que a gente traz a alta gestão para esta pauta, né? Como é que a gente sensibiliza dentro da organização todos, e não só o RH, não só o SST, para esta pauta. E a novidade desse curso é que ele entregue online ao vivo, não é um curso gravado. Então você vai estar online comigo, esclarecendo as suas dúvidas, e além disso você tem 2 mentorias, quando termina o curso, tem 2 mentorias comigo, para poder justamente tratar o seu caso e um acompanhamento durante 90 dias por WhatsApp. Então é um curso muito completo sobre como você mudar o seu olhar para uma gestão baseada, né, em saúde mental, em bem-estar, sem perder os resultados. Então, nesse curso, no Gestão Segura NR1, você vai ter a oportunidade justamente de ampliar a sua visão e transformar a conformidade em vantagem competitiva para a sua equipe e para a sua organização. Certo? Então, se fizer sentido, clica lá no link da bio, tem mais informações a respeito desse curso e eu te espero por lá. Então, até semana que vem, na nossa próxima Segunda Segura. Tchau, tchau!